E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre função quadrática. A função quadrática é a função que é escrita nesse formato: y igual a x ao quadrado mais bx mais c. A função quadrática também é chamada de função polinomial do segundo grau. Por que é do segundo grau? Porque você tem um polinômio do segundo grau, ok? Na função quadrática, a, b e c, os coeficientes têm que ser números reais e a é diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque se a valer zero, eu tenho 0 vezes x ao quadrado, zero. Então eu tenho aqui uma função do primeiro grau e não uma função do segundo grau. Outra coisa é que no lugar de x eu posso escrever f de x, no lugar de y, perdão. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Né? Função de x. Valor de uma função quadrática. Aqui eu trago um exemplo: y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, a gente vai determinar valor de y conhecendo x ou determinar valor de x conhecendo y. Vamos começar aqui com um exemplo 4 e o valor de y eu não sei. Eu tenho um par ordenado, xy. Se x valer 4, quanto vale y? Então, a gente vai substituir, tá? Então, y igual a 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. 4 ao quadrado é 16, menos 20, multiplicamos, mais 6. Somamos 16 mais 6, 22. Menos 20, 2 é o resultado. Então, y vale 2. Para x igual a 4. Se eu quisesse fazer então o contrário, e então coloco o valor de y 6, por exemplo, eu quero saber quem é x. Quem é x se y for 6? Então, eu vou substituir na nossa função que eu dei de exemplo, ok? No lugar do y, eu vou escrever 6. Então, eu vou ter uma equação, olha só. 5x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a y. Y é 6. Nesse caso, eu tenho, então, x ao quadrado menos 5x é igual a 0. Porque 6 cancela com 6. 6 menos 6, 0. Ok? Se eu trouxer o 6, fica negativo, cancela. Se eu levar esse 6 para lá, fica negativo, cancela. Então, eu tenho uma equação incompleta. Beleza? Posso colocar x fator comum. Lembrando que isso aqui, ó, eu tenho x ao quadrado, significa x vezes x. 5x significa 5vx. Então, eu tenho x fator comum. Eu posso colocar x em evidência, fator comum em evidência. Eu vou fatorar, então, essa expressão, essa equação. X ao quadrado dividido por x, x, menos 5x dividido por x, menos 5. Eu tenho uma expressão que, multiplicada por outra, dá zero. Então, eu chamo essa aqui de zero e chamo essa aqui também de zero. Logo, aqui, x igual a 5 e x igual a 0. Então, eu tenho x' e x duas linhas. Então, na verdade, nós temos dois pares ordenados. Eu tenho 0, 6 e temos 5 e 6. Ok? Então, o valor de x é 0. Se for 0, ele aponta para um valor 6. E se for 5, ele aponta para um valor 6 também. Ok? Bom, continuando ainda com função quadrática, nós vamos falar do zero da função quadrática. Já foi falado que o zero da função é o valor de x que torna y igual a zero. Então, qual é o valor de x que torna o y igual a zero? Então, eu vou chamar y de zero. Ok? Então, eu vou ter, então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a y, igual a zero. O que a gente encontra aqui? Uma equação do segundo grau, ok? Nesse caso, podemos determinar por soma produto, ok? Ou tirando aqui
o delta e usando a fórmula de Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta, então, é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta, então, é 25 menos 24. Encontramos valor 1 para delta. A raiz de 1 é 1. X, então, é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X, então, é igual a menos b menos menos 5 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Tá? O a vale 1. Aqui, então, temos mais 5 mais ou menos 1 sobre 2. X', 5 mais 1 sobre 2, então 6 sobre 2 é 3. E x, 2 linhas, 5 menos 1 sobre 2, então 4 sobre 2 é 2. Então, nós temos dois valores para zero da função, ok? Então, a gente pode dizer que os zeros da função é o valor 3 e o valor 2, ok? Então, nós teríamos dois pares ordenados aqui, ó. Seria o 3, 0 e o 2, 0 como zeros da função. Bom, posso mostrar isso no gráfico e dar esse exemplo. Se eu tenho a coordenada 2, 0 e 3, 0, ok? Eu posso ter aqui um tipo de gráfico onde o gráfico dessa função seria um esboço mais ou menos assim, ó. Posso colocar aqui o numeral 6, que seria o coeficiente c, tá? É sempre onde toca o gráfico, toca o eixo y no coeficiente c. Por que, Lúcio? Porque 0 é em cima da linha do x. Se eu chamar de x de 0, eu vou estar anulando e anulando, sobra só o y igual a 6. Então, a coordenada seria 0,6. 0,6 aqui. Nesse caso, nós temos uma parábola, uma curva, que passa no valor 2 e 3 no eixo x. Por quê? Porque são zeros da função. Eu tenho a coordenada 2, 0 e 3, 0. E 0, y, é em cima da linha do x, do eixo x. Tá legal? Outra coisa que a gente pode perceber, e eu vou mostrar aqui embaixo, é que eu posso ter um exemplo diferente, assim. Tá? E qual é a diferença desse gráfico para esse gráfico? Aqui, a é maior que zero. Coeficiente a maior que zero, concavidade voltada para cima. Coeficiente a menor que zero, então se aqui fosse negativo, o coeficiente seria para baixo. Tá legal? Vamos ver outra diferença. O gráfico também pode ser assim, ó. Vem, encosta num único ponto e volta. Um único ponto, tá? Tanto pode ser lá no x positivo quanto no x negativo, tanto faz. Tá legal? Agora, qual é essa diferença desse gráfico para esse gráfico? Aqui, delta é maior que zero. Aqui, ó. Delta é maior que zero. Quando delta é maior que zero, eu tenho dois zeros da função. Eu tenho x' e x' diferentes. Quando delta é igual a zero, quando eu vou tirar aqui, ó, resolver Bhaskara, tá legal? Aqui é zero. Então, na verdade, a resposta é menos b sobre 2a. Não tem mais 0 e menos 0, não altera nada. Então, na verdade, x' e x' são o mesmo número. Então, eu tenho apenas um zero da função para delta igual a zero. Então, aqui eu tenho delta maior que zero, delta igual a zero. E se delta for menor que zero, professor? Eu tenho delta menor que zero. Se delta for menor que zero, um número negativo, ao substituir aqui na raiz, eu não tenho condições de resolver para os números reais. Então, eu não tenho a raiz de um número negativo. Então, não tem zeros da função. Se não tem zeros da função, o gráfico ele existe, porém ele não toca o eixo x. Tá legal? Se ele não toca o eixo x, significa que não existe valor de x nenhum que torne y igual a zero. Beleza? Aqui a gente tem o vértice da parábola, ok? O vértice da parábola.
o vértice da parábola aqui, ó, vou chamar aqui de Vzinho, o vértice da parábola, pode ser determinado por uma fórmula, tá legal? Então, o vértice, a gente pode encontrar x do vértice e y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Ok? Nós vamos falar agora sobre o x do vértice e y do vértice para esboçar um gráfico. Eu quero esboçar o gráfico. Vamos lá, pessoal. O exemplo continua sendo o mesmo, da função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu preciso de pelo menos aí uns 5 pontos para a gente poder ver a curva do gráfico, tá? A parábola. Começamos com um ponto que eu quero centralizar, o do meio, que é o x do vértice. Então, simplesmente eu vou começar pelo x do vértice. Então, a gente tem ali menos 5 sobre 2a, 2 vezes 1. Então, 5 sobre 2 seria 2,5, ok? 2,5 é o valor do x do vértice. Encontramos dois valores anteriores, pode ser, por exemplo, o 2 e o 1, tá? Dois valores depois, o 3 e o 4. Eu vou simplesmente substituir esses valores aqui. Então, eu tenho 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 mais 6. Então, temos 1 menos 5 mais 6, 7 menos 5, 2. O 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Temos 4 menos 10 mais 6. 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0. Nós acabamos de encontrar o zero da função, um dos zeros da função, tá? 2,5 ao quadrado, menos 5 vezes 2,5 mais 6. Aqui a gente tem 6,25 menos 25 vai 2, 10, 12 e meio mais 6. Beleza? Então vou colocar assim, vai ficar melhor. Então eu tenho 12,25 menos 12,50. Então, menos 0,25. Ok? Menos 0,25. O 3 também é um zero da função. Vamos só confirmar ele. 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3 mais 6. Olha só que interessante. 9, menos 15 mais 6. 9 mais 6, 15, menos 15, 0. E o 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4 mais 6, também vai dar 2, tá? Olha só. Então, a gente tem aqui, ó, 16 menos 20 mais 6. 22 menos 20, 2. Ok? Ou seja, o vértice, ele vai espelhar, ele é um eixo que ele espelha os valores de y, ó, 0, 2. O valor x igual a 0, ele toca no 6. O valor 5 também toca no 6. Tá? Vamos ver isso no gráfico? Vou passar aqui no gráfico rapidinho. Um, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2. E aí a gente tem as coordenadas 1 encontrando com 2, 2 encontrando com 0, o 2,5 encontrando com 0,25, vou dar uma forçada de barra aqui, tá? 3 encontrando com 0, o 4 encontrando novamente com 2, e lembro vocês
que o 0, o x valendo 0, toca no 6, tá? E o 5, vamos dar uma estendida aqui, tá? No gráfico, só para a gente poder ficar com ele mais bonitinho. O 5 também vai tocar no 6, tá? Ao substituir, a gente encontra o valor 6. Então, a gente tem uma curva, uma parábola, tá? Passando por esses pontos, ok? Parábola com concavidade voltada para cima, porque o A vale 0, tocando o eixo X em 2 pontos, porque o delta é maior que 0. Beleza?